Oi, gente, tudo bem? AVCH a gente já viu aqui, só que esse caso tem uma particularidade muito importante. Então, se aparece, a gente mostra, a gente ensina, a gente faz com que vocês aprendam também. Vamos lá discutir esse caso, vamos ver. Essa é uma paciente feminina de 53 anos. Ela deu entrada com rebaixamento súbito da consciência, era um protocolo AVC. Então, primeiro a gente vai ver uma tomografia de crânio sem contraste. A gente já está na janela do parênquima encefálico, né? Paciente de 53 anos, a gente já começa aqui em cima, a gente quase não vê sulco, né? Tá tudo apagado, obliterado. Ó, aqui aparece um pouquinho de espaço licórico, aqui e aqui, mas desse lado à direita a gente não está vendo nada. Ó. Só aqui agora, nessa região parietal, começa a aparecer alguma coisa. Então, eu imagino que tem alguma coisa aqui expansiva, crescendo, ocupando espaço, né? Você vai descendo, ó, e aqui fica bem mais evidente o que é, né? Fica muito nítido. Essa é aquela visão panorâmica que a gente sempre mostra, mostrando aqui o que vai ter nesse caso. Então, vamos lá. A gente está num estudo sem contraste, a gente vê esse componente hiperatenuante aqui, né, intraparenquimatoso. Então a gente está diante de um hematoma, né, um hematoma intraparenquimatoso, está aqui predominando na região núcleo capsular e talâmica direita, né. Você tem também um componente aqui que se estende aos ventrículos, então você tem um hemoventrículo, está ocupando aqui os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo. Você desce, ó, vem aqui até o aqueduto mesencefálico, o quarto ventrículo, e se estende inferiormente aos forames de Lúcica e ao forame de Magendie. Além disso, esse sangue está circulando aqui, né? Então, ó, as cisternas da base já tem sangue também, então já tem um componente aqui de HSA. Ó, você vê aqui nas cisternas perimesencefálica, na cisterna pré-pontina também, aqui no ângulo ponto cerebelar. Tudo isso daqui branco é sangue, né? Componente hemático associado. Até tem talvez um pouquinho aqui de HSA nessa parte aqui à direita. Bom, isso daqui exerce efeito expansivo, mas alguns comemorativos que a gente tem que fazer. Primeiro, esse sangue aqui, essa parte hemática, ela está bem branca, bem hiperatenuante. Então, nos sugere um componente mais maduro. Mas o fato desse hematoma não ser tão regular, compacto, ser tudo irregular, isso daqui acende um sinal de alerta para a gente, pensando que esse hematoma pode ainda se expandir. Então é muito importante a gente relatar, né? Veja como ele é lobulado, mal definido aqui nessa porção. Porque se eventualmente for um hematoma não tão muito grande, você vai fazer uma conduta mais expectante, é importante você fazer um controle evolutivo mais precoce, eventualmente, porque para afastar qualquer expansão muito significativa e rápida e uma deterioração do estado do paciente. Nesse caso, a gente tem que medir esse hematoma, dar esse volume, né? Falar que ele exerce o efeito expansivo com o apagamento difuso dos espaços licóricos, obliterando os sulcos corticais, a fissura silviana, comprime aqui o ventrículo lateral, o terceiro ventrículo, bem como o aqueduto mesencefálico desse lado, e dá um efeito expansivo. Aqui a gente tem uma herniação subfalcina da direita para a esquerda. Então aqui a gente está vendo a foice interhemisférica, aqui a gente está na região do giro do cíngulo direito, você vê que ele está deslocado aqui para a esquerda, e além disso, quando você chega nessa região, aqui a gente está no septo pelúcido, aqui a gente está no forame de Monro, né? Então mais ou menos nesse nível, a gente vai falar do desvio das estruturas da linha mediana no nível do septo pelúcido. Você traça uma linha aqui desse jeito e vai calcular esse desvio. Então esse desvio aqui, nesse paciente, é um desvio significativo, está dando 1,7 centímetros. Esse efeito de massa aqui, além disso, ele vai determinar o que? Você tem uma insinuação uncal aqui, né, do uncus à direita, vindo aqui para a região, obliterando essa cisterna. Então você tem uma herniação uncal também. Quando você comprime aqui o terceiro ventrículo, o forame de Monro aqui desses lados, eventualmente a parte que não está mais comprometida aqui do ventrículo lateral, repare aqui, ó, o átrio do ventrículo lateral esquerdo e o corno temporal, eles ficam armados, porque está obliterando aqui o resto, expande. Então você vê que ele já arma aqui, ó, já fica mais arqueado nesse lado. Então aqui você até poderia já ter algum edema subependimário, alguma transsudação licórica.
você vai procurar como zonas hipoatenuantes. E de fato tem um pouquinho aqui de zona hipoatenuante periventricular, peritrigonal, que nos sugira algum grau de edema subependimário, transsudação licórica. Isso aqui é tudo que a gente tem para falar nesse estudo sem contraste. Você vai ver sinais ainda de hipertensão intracraniana, então você vai procurar a célula túrcica vazia, né, parcialmente vazia. Você pode ver o calibre, né, do complexo bainha-nervo óptico. Você pode até abrir aqui para ver se a papila óptica, né, o disco óptico está retificado ou abaulado. Aqui aparentemente a gente não consegue ver essas coisas, mas é de se imaginar que tem algum grau de hipertensão intracraniana nesse paciente com esse aspecto de imagem. Bom, discutimos muita coisa. Mas esse caso eu pus, na verdade, para discutir a angiotomografia e uma parte muito específica. Vamos lá. A gente está na fase arterial, né, e na região cervical. Aquele hematoma era muito mais núcleo capsular talâmico. Você espera que aquele hematoma seja hipertensivo, né, e não por exemplo, um aneurisma, né? O aneurisma geralmente dá HCA, mas até pode ter um componente intraparenquimatoso. E de fato, ó, você olhando aqui as carótidas à direita, tem perviedade, tem irregularidade, pode ter ateromatose, etc. Mas você vê ela vindo para cá, vem para cá e entra. Tem várias outras coisas, alterações, mas a gente não vai discutir isso agora. Mas veja que tem e está perv, né? Então, era isso que eu queria mostrar desse lado. Agora, vamos olhar à esquerda. A gente vai descer, a gente está aqui na crosta da aorta. Então, surgiu os 3 ramos, né? Tronco braquicefálico, artéria carótida comum esquerda e artéria subclave esquerda. Isso daqui está respeitando a topografia normal. Agora o tronco braquicefálico vai bifurcar. Então você tem a carótida comum direita e a artéria subclave direita. Veja a diferença dessa carótida comum direita para essa carótida comum esquerda. Olha como é muito assimétrico e muito maior à direita. Chama atenção para a gente para isso. E a gente vai seguir, vamos olhando aqui essa carótida à esquerda. Você está subindo, vem, ó, ela está vindo aqui. Veja que ela segue aqui, ó, continua com aquela simetria desses vasos, né? Agora aqui, ó, está bifurcando. Você vê a bifurcação à direita. Aqui você consegue ver já que vai surgir alguns raminhos, ó. Ela bifurca aqui também, só que ela vai seguindo, ó, você vai subindo e ela vai chegando para essa região aqui da face, né, parte externa, mas você não vê vindo nada aqui para a porção posterior e entrando intracraniana, ou seja, a gente só está vendo aqui, na verdade, a carótida comum e a carótida externa à esquerda. A gente não está vendo em nenhum momento a artéria carótida interna esquerda. E quando você sobe aqui, ó, aqui a gente está na porção intracraniana, né? Ó, você vê a carótida interna direita e você não vê aqui a artéria carótida interna esquerda. E quando chega aqui em cima, ó, de novo, aqui a gente está no polígono, ó, a gente vê a comunicante posterior, você vê segmento M1 da cerebral média esquerda, você vê o segmento A1 da cerebral anterior esquerda, mas você não tem nem o T carotídeo aqui, não está aparecendo nada. Será que ocluiu? É uma trombose crônica? Esse paciente já teve algum problema, etc. Tal. Veja que essa carótida aqui, a comum, já é menor que essa. E além disso, agora a gente vai olhar a janela óssea. A gente está na janela óssea e estamos aqui nessa região do crânio, né? A partir da base, né? Então aqui a gente está vendo a fossa posterior. Isso daqui, ó, é o canal carotídeo direito. Então é por aqui que está passando a carótida direita, que a gente viu ela. Então ó, a gente vai refletir para esse lado. Então aqui seria a topografia do canal carotídeo esquerdo. E repare que não tem um canal carotídeo. Você talvez tenha alguma coisa bem filiforme aqui, né? Mas você não tem um canal carotídeo significativo. Você tem uma pneumatização até desse ápice petroso aqui. Na verdade você tem bilateral, mas você vê um pouco mais à esquerda, né? E aquele canal carotídeo, ó, que estaria aqui, você não vê, não tem nenhum trajeto. Então, não teve uma oclusão nessa paciente da carótida. O que ela tem é uma agenesia da artéria carótida interna esquerda. É bem incomum
essa variação anatômica, mas ela pode existir. Então o fluxo para ela intracraniano vem todo da carótida à direita, né? Ou ela vem pela direita, por isso que ela é mais calibrosa lá, ou ela vem também pela carótida externa esquerda e aí vem pela oftálmica, né? Reflui e aí pelo polígono de Willis que vai dar a vascularização intracraniana no hemisfério cerebral à esquerda. Então esse caso é muito peculiar, muito particular para a gente ver isso daí, e é incomum, por isso que está aqui para a gente ensinar, mostrar para vocês. Vamos ver o MIP dessa anjo, só para deixar mais claro e terminar a discussão. E agora a gente está à esquerda, tem muito mais contraste na jugular, por isso que está bem branco, né? Então aqui a gente vê só um pedaço da carótida comum à esquerda, vê que ela é fininha, e aí começa a surgir os ramos aqui da artéria carótida externa, e aqui nessa região, naquela topografia intracraniana, você não vê nenhum canal carotídeo, não vê nada passando, né? Só lá você já consegue ver os vasos intracranianos aparecendo, né? Então, ó, carótida interna direita, na esquerda não aparece nada. Como você não tem aquele canal carotídeo é ausente ou muito hipoplásico, a gente está diante de uma variação anatômica, a agenesia da artéria carótida interna à esquerda. Bom, gente, era isso que eu tinha para discutir e mostrar nesse caso, espero que tenha ficado claro. Se ficou com dúvida, deixa nos comentários que a gente esclarece. Claro, curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nosso material com seus amigos conhecidos para a gente divulgar cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. E muitíssimo obrigado, até uma próxima aula.